certa medida, a música cristã, que é o segmento que eu tô mais envolvido, ela peca por tirar um pouco o pé do chão, sabe? A gente, por diversas razões, produz e consome muita música metafísica, assim, sabe? Total. Muito pés nas nuvens, assim, muito espiritual no sentido de coisas muito íntimas e pouco comunitárias, né? E eu acho que a gente precisa cantar mais sobre as questões sociais, porque a igreja, ela não flutua sobre a terra, né? Ela está no pé no chão, ela está no mundo, né? Ela vivencia as alegrias e as agruras da vida real, né? E eu acho que a gente precisa cantar mais sobre a vida real. Às vezes a gente percebe mais... Eu tava conversando com algum... Quem era que eu tava conversando, meu Deus? Eu não lembro, ontem no Deezer. E aí ele tava falando de uma música do Seu Jorge, que é uma música que ele canta sobre... Que o refrão fala alguma coisa assim: eu caio, não caio, eu caio, não caio, eu caio, não. Que é um cara que tá lidando com a tentação da amiga da esposa. É isso aí. Isso é vida real. Né? Isso é vida real. E na música ele diz que não caio. Eu luto e venço, Isso, né? Eu não caio. Isso é vida real. A gente pode achar, não, tá falando sobre... Cara, isso é vida real. É real. E eu acho que a gente precisa cantar mais sobre a vida real, porque isso conecta com a realidade. E eu tento fazer isso em minhas canções, na forma como eu escrevo. Não é em todas, algumas eu penso bem especificamente para o contexto congregacional, né? Para uma apreciação mais eclesiástica, mas eu sempre tento criar espaços para falar de temas que sejam mais pé no chão mesmo. Talvez isso tenha um pouco do que a gente aprende com o próprio salmista, né? Ele fala das coisas da vida real, né? Ele se revela completamente sujo de lama, e em dado momento ele apresenta o Deus que vai limpá-lo, né? Então, eu acho que a gente às vezes fica só na segunda parte, assim, só nos benefícios de viver o evangelho, assim, eu te amo, me enche, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e a gente esquece de falar, não, eu te amo porque tu me amou primeiro, porque eu sou péssimo, eu sou incapaz de te amar como você me ama. E aí acho que a gente tem que, na nossa igreja a gente fala muito, né? Sempre que você fala boa notícia, ela só faz sentido se ela vem precedida da má notícia. Então acho que a gente precisa falar um pouco mais da má notícia para que a boa notícia tenha o peso que precisa ter. Engraçado, eu tava conversando com a minha esposa, Monique, e a gente tava falando justamente sobre música e, Filipão, sobre as mensagens que as músicas passam. Sim. E aí a gente ficou zapeando, procurando músicas que tivessem algumas mensagens. E aí, não só música cristã, né? A gente parou a gente passeou em Jota Quest, uma música que tem uma relação muito eu e ela, que é uma música muito antiga que fala da carta. Sim, essa não é só mais uma carta de amor. Lindo demais. Exato. Essa música é linda, né? E a gente ficou conversando sobre essa letra, uma música que fala sobre amor e tal. A gente foi por uma cantora que eu conheço duas músicas que se chama Kel Smith. Sabe quem é? Sei. Inclusive eu descobri que os pais dela são pastores, se eu não me engano, são cristãos e tal. Se eu não me engano, ela é lá do Rick Bonadio. Ela é artista do Rick Bonadio. Se eu não me engano, Eu acho que é assim. Aí eu acho que ela largou a igreja, saiu de tudo pra cantar a música dela, e a gente tava falando sobre... tem uma música dela que chama Girassol. E uma outra que eu esqueci o nome. E aí eu fui procurando algumas músicas dela, e ela tinha algumas músicas tipo Ansiedade, Calma, sabe? Acho que ela tem essa pegada muito de falar sobre estresse, sobre ansiedade, sobre a correria do dia a dia. Sim. E aí a gente falou assim, cara, e cristão? Quem canta música falando do dia a dia, assim, sabe? Aí a gente comentou sobre você. Mas de quem que a gente falou, mano? Aí eu falei de um cantor de rap, só que ele é branco, que é o filho do Ed René. O Kivitz. Kivitz, exato. Que ele tem uma música que eu amo, que inclusive a música é uma pancada, que é O Último Cristão. Sensacional. Exato. Ele participou de uma música da Tanlan, né? Tem uma música da Tanlan que ele canta que, nossa, foi um pé na porta, assim, total. E aí a gente ficou justamente nessa conversa, escolhendo música, vamos ver essa música aqui.
e não chegamos em conclusão nenhuma. Mas pelo menos perdemos algum tempo, ou ganhamos algum tempo escutando música boa, música de qualidade. Às vezes a gente acha que a música cristã ela precisa se limitar a temas relacionados à vida, à vida espiritual, né? E a gente acha que todos os outros temas, dor, sofrimento, ansiedade, alegria, festa, choro, depressão, ansiedade, todos esses temas são secundários, são irrelevantes, mas não são, né? São porque é como se a gente vivesse a vida em duas situações. Uma é a vida real, que ela é sem graça e ela é preto e branco. Ela é o mal necessário. A gente tem que viver essa vida sem graça. Uhum. Mas aí a gente vai para a igreja e na igreja a gente encontra as cores. A gente tem um salto transcendental e vivencia uma experiência metafísica que dá sentido à vida e aquilo nos recarrega as energias e durante a semana... Por quê? Durante a semana a gente volta para a vida preto e branco. Só que isso gera essa coisa de que as músicas falam só de algo metafísico, de algo intangível e tal. Só que isso gera uma desconexão com a realidade. Eu tenho um filósofo que eu gosto muito, que é o Guilherme Andrade, e tem um vídeo dele que ele fala bem disso. Esse salto transcendental desconecta a gente da vida. Porque o cristão, ele deveria viver a vida inteira nessas cores. Ele não precisa do salto transcendental no domingo. Porque a relação dele com a fé, com Deus, com Cristo, com o Espírito é diária. Então ela não precisa do domingo para recarregar suas energias. Ela vive diariamente nesse contato com a fonte, né? Então, por isso que a gente tem que pensar que a nossa canção, aquilo que a gente canta, não precisa estar só relacionado com esse salto transcendental metafísico que acontece no momento cultico. Não, ela pode falar das coisas que são ruins do dia a dia. Exatamente. Né? Por exemplo, pegar ônibus lotado. Quem é o crente que escreveu música sobre andar em ônibus lotado? Não tem. Não tem. Mas isso é uma dinâmica que muito crente vive. Uhum. E como é que o evangelho lida com isso? Como é que o evangelho lida com a angústia de acordar às 4 horas da manhã, pegar 2 ônibus lotados, ficar pendurado na porta, ir trabalhar e lá refletir a glória de Deus? Porque a gente tem que a gente reflete o evangelho onde a gente está, até nesse ônibus lotado. Como é que a gente elabora isso na nossa música, né? Não, a gente não fala sobre isso. A gente fala só do relacionamento direto com o divino. Mas onde isso se conecta com a lágrima que a gente derrama durante a semana? Então eu acho que é um tema que a gente precisa falar mais.